Se você gostou do vídeo, me pague uma cerveja. Chave Pix, edsombra@gmail.com. Vamos abençoar. Leia o QR Code e pague uma cervejinha. Título 6 das penalidades. Capítulo e das penalidades e da sua aplicação. Presta atenção. Coisa ruim. Art. 185. São penas disciplinares. E repreensão. Segunda, multa. Terceira, suspensão. Quarta, distribuição de função. V, demissão. Sexta, cassação de aposentadoria e disponibilidade. Art. 186. Na aplicação das penalidades serão consideradas a natureza e a gravidade da infração e dos danos que dela provirem para o serviço público. Art. 187. A repreensão será aplicada por escrito, em portaria, nos casos de desobediência ou falta de cumprimento dos deveres. Art. 188. A pena de suspensão, que não excederá de 90 a 90 dias, será aplicada em caso de falta grave ou reincidência. 1 grau. O servidor, enquanto durar a suspensão, perderá todas as vantagens e direitos decorrentes do cargo. 2 graus. Quando houver conveniência para o serviço, a suspensão poderá ser convertida em multa na base de 50% do vencimento ou remuneração diária, permanecendo o servidor em serviço. Art. 189. A distribuição de função terá por fundamento a falta de exação no cumprimento do dever e somente será aplicada após o competente inquérito administrativo. Art. 190. A pena de demissão será aplicada nos casos de crime contra a administração pública. Segunda, abandono de cargo. Terceira, incontinência pública e escandalosa e embriaguez habitual. Quarta, insubordinação grave ao serviço. V, ofensa física em serviço contra servidor ou particular, salvo em legítima defesa. Sexta, aplicação irregular dos dinheiros públicos. Sétima, revelação de segredos que o servidor conheça em razão do cargo. Oitava, lesão aos cofres públicos e lapidação do patrimônio público. Nona, desídia no desempenho das funções. X. Transgressão de qualquer dos incisos do artigo 179. 1 grau. Considera-se abandono de cargo a ausência no serviço, sem justa causa, por mais de 30 dias consecutivos. Art. 2 graus. Será demitido também o servidor, que durante o período de 12 meses, faltar ao serviço 60 dias intercaladamente, sem causa justificada. Art. 191. A pena de demissão só será aplicada após processo administrativo e o ato que a determinar deverá mencionar, obrigatoriamente, a causa e disposição legal em que se fundamenta. Parágrafo único. Conforme a gravidade da falta, a demissão poderá ser lavrada com a nota a bem do servidor público nos casos dos itens I, 6ª e 8ª do artigo 189. 192. Será cassada a disponibilidade ou aposentadoria se ficar provado que o inativo aceitou ilegalmente cargo ou função. Art. 193. Será igualmente cassada a disponibilidade ou aposentadoria ao servidor que não assumir no prazo legal o exercício do cargo em que for aproveitado. Art. 194. Para aplicação das penalidades previstas no artigo 185, são competente o chefe do Poder Executivo Legislativo. Segunda, os secretários municipais até a de suspensão. Terceira, os assessores especiais até a de suspensão, limitada a 30 dias. Quarta, os coordenadores até a de suspensão, limitada a 15 dias. V, os auxiliar de coordenadoria, chefes de serviço ou de seção, até a de suspensão, limitada a 8 dias. Parágrafo único. As punições devem ser comunicadas ao secretário de administração, para anotação na ficha funcional. Art. 195. Prescreverá o direito de reclamar, e em 1 ano, a pena de repreensão. Segunda, em 2 anos, a pena de suspensão ou multa. Terceira, em 3 anos, a pena de destituição de função e demissão por abandono de cargo ou faltas excessivas ao serviço. Quarta, em 4 anos, a pena de cassação de aposentadoria ou disponibilidade e demissão nos casos não previstos no item, e V, em 5 anos nos casos de demissão a bem do serviço público. Art. 196. Deverão constar do assentamento individual do servidor todas as penas que lhe forem impostas. Depois que passar no concurso, não vai fazer besteira na tua vida. Capítulo 3º da prisão administrativa e da suspensão preventiva. Art. 197. Cabe ao chefe do Poder Executivo Legislativo ordenar fundamentadamente por escrito, no caso de alcance, a prisão administrativa do responsável por dinheiros e valores pertencentes à fazenda pública ou que se acharem sob a guarda deste. 1 grau. A autoridade que ordenar a prisão comunicará imediatamente o fato à autoridade judiciária competente para os devidos efeitos e providenciará com urgência o processo de tomada de contas. 2 graus. A prisão administrativa não poderá exceder a 90 dias, respeitados o Código Penal em vigor e a Constituição Federal. Art. 198. A suspensão preventiva até 30 dias será ordenada pela autoridade competente, desde que o afastamento do servidor seja necessário para apuração de falta cometida no exercício de suas atribuições. Parágrafo único. Caberá ao chefe do Poder Executivo Legislativo prorrogar até 90 dias o prazo da suspensão, fim do qual cessarão os respectivos efeitos, ainda que o processo não esteja concluído. Art.
199 Durante o período da prisão administrativa ou da suspensão preventiva, o servidor perderá um terço da remuneração. Art. 200. O servidor terá direito à contagem do tempo de serviço relativo ao período em que tenha estado preso ou suspenso. Quando o processo não houver resultado pena disciplinar ou esta se limitar à repreensão. Segunda, a contagem do período de afastamento que exceder do prazo de suspensão disciplinar aplicada. E terceira, a contagem do período de prisão administrativa ou suspensão preventiva e ao pagamento da diferença do vencimento ou remuneração e de todas as vantagens do exercício, desde que reconhecida a sua inocência. Título 7º do processo administrativo. Aqui vai cair uma questão capítulo e da apuração sumário de irregularidades. Art. 201. A autoridade que tiver ciência de qualquer irregularidade no serviço público é obrigada a promover-lhe a apuração imediata, por meios sumários ou mediante inquérito administrativo. 1 grau. A apuração sumária, por meio de sindicância, não ficará adstrita ao rito determinado para o inquérito administrativo, constituindo-se simples averiguação, que poderá ser realizada por um único servidor. 2 graus. Se no caso da apuração ficar evidenciada falta punível com pena superior à repreensão e suspensão ou multa correspondente, o responsável pela apuração comunicará o fato ao superior imediato, que solicitará pelos canais competentes a instauração do inquérito administrativo. Capítulo 2º do inquérito administrativo. Art. 202. Cabe ao chefe do Poder Executivo Legislativo, secretários municipais ou equiparados determinar a instauração de inquérito administrativo que precederá a aplicação das penas de destituição de função, demissão a bem do serviço público e cassação de aposentadoria ou disponibilidade. Art. 203. A comissão designada para proceder ao inquérito administrativo será composta de três servidores, sendo um dos membros designados como presidente, competindo a este indicar o secretário. Parágrafo único. A comissão procederá a todas as diligências convenientes, recorrendo, quando exigido, às vistorias ou perícias, ficando seus membros sempre que necessários dispensados do serviço na repartição. Art. 204. Tratando-se de crime, o presidente da comissão, por intermédio da autoridade instauradora, comunicará a irregularidade ao Ministério Público. Art. 205. O prazo para a conclusão do inquérito administrativo é de 90 dias, podendo ser prorrogado por período de 30 dias, e a juízo da autoridade administrativa determinadora da instauração do inquérito até o máximo de 90 dias. 1 grau. A não observância desses prazos não acarretará nulidade do inquérito, importando, porém, quando não se tratar de sobrestamento, na responsabilidade administrativa dos membros da comissão. 2 graus. O sobrestamento do inquérito administrativo só ocorrerá em caso de absoluta impossibilidade de prosseguimento a juízo da autoridade administrativa competente para sua instauração. Art. 206. Ultimada a instauração, o indiciado será citado dentro de 72 horas, sendo dado-lhe um prazo de 10 dias para apresentação de defesa, sendo-lhe facultada vistas do processo da sede da comissão. 1 grau. Havendo 2 ou mais indiciados, o prazo será comum e de 20 dias. 2 graus. Achando-se o indiciado em lugar incerto, será citado por edital publicado duas vezes no órgão oficial e em jornal de grande circulação no município. 3 graus. O prazo de defesa poderá ser prorrogado pelo dobro para efetuar diligências julgadas imprescindíveis. Art. 207. Em caso de revelia, o presidente da comissão designará, de ofício, um servidor, sempre que possível bacharel em direito, para defender o indiciado. Art. 208. Concluída a defesa, a comissão remeterá o processo à autoridade competente, com respectivo relatório no qual concluirá pela inocência ou responsabilidade do indiciado, indicando neste caso as disposições legais transgredidas e as penas cabíveis. Art. 209. A autoridade julgadora proferirá decisão no prazo de 30 dias a contar do recebimento do processo. 1 grau. A autoridade julgadora decidirá à vista dos fatos apurados pela comissão, não ficando, todavia, vinculada às conclusões do relatório. 2 graus. Se a autoridade julgadora entender que os fatos não foram apurados devidamente, determinará o reexame do inquérito pela própria comissão. Art. 210. O servidor só poderá ser exonerado a pedido, após a conclusão do inquérito administrativo a que responder e do qual não resultar pena de demissão ou demissão a bem do serviço público. Capítulo 3º da revisão. Art. 211. A qualquer tempo poderá ser requerido a revisão do processo administrativo de que resultou pena disciplinar, desde que aduzam fatos ou circunstâncias supervenientes suscetíveis de justificar a inocência do requerimento. Art. Parágrafo único. Tratando-se do servidor falecido ou desaparecido, a revisão poderá ser requerida por qualquer interessado. 212. O requerimento será dirigido ao chefe do Poder Executivo, Legislativo, que o distribuirá a uma comissão composta de servidor de categoria igual ou superior do requerente. Art. 213. Correrá revisão em apenso ao processo originário. Parágrafo único. Não constitui fundamento para a revisão a simples alegação de injustiça da penalidade. Art. 214. Na inicial, o requerente pedirá dia e hora para a inquisição das testemunhas que a rolar.
Parágrafo único. Será considerada informante a testemunha que, residindo fora da sede onde funciona a comissão, prestar depoimento por escrito. Art. 215. Concluído o encargo da comissão dentro do prazo de 60 dias, será o processo, com o respectivo relatório, encaminhado ao chefe do Poder Executivo Legislativo que o julgará. Art. 216. O prazo para o julgamento será de 90 dias e a autoridade poderá antes determinar diligências, renovando-se o prazo após a conclusão das mesmas. Art. 217. Julgada procedente a revisão, tornando-se-á sem efeito a penalidade imposta, restabelecendo-se os direitos por ela atingido. Título 8º. Disposições finais. Capítulo único. Disposições finais e transitórias. Art. 218. O dia 28 de outubro será consagrado ao servidor público, Dia do Servidor Público. Art. 219. Terão preferência em igualdade de condições, no provimento de cargos públicos, os chefes de família numerosas e os militares que tenham participado de esforço de guerra, na qual o Brasil tenha sido envolvido. Art. 220. Poderá o servidor público, além dos servidores, dispor de servidores contratados para exercício de atividade de saúde e ensino, trabalhos técnicos e especializados, trabalhos braçais, trabalhos de natureza jurídica e administrativa, quando o empreendimento assim o exigir, com base em autorização oficial, amparado no artigo 37, inciso 9, da Constituição Federal para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público. Segunda, quando declarada a calamidade pública e haja excepcionalidade de problemas e não exista tempo para solicitar autorização legislativa. Art. Parágrafo único. E vedado expressamente a contratação de empregados para as áreas seguintes: tributação, segunda, arrecadação e fiscalização. 221. Será computado como tempo de serviço o período em que o servidor tiver prestado serviço militar como aluno do Núcleo de Preparação de Oficiais da Reserva. Impor. Art. 222. Contar-se-ão por dias corridos os prazos previstos neste Estatuto. Art. 223. Por motivo de convicção filosófica, religiosa ou política, nenhum servidor poderá ser privado de seus direitos, nem sofrer alteração em sua atividade profissional. Art. 224. Nenhum imposto ou taxa gravará vencimento ou remuneração do funcionário. 1 grau. Os proventos da disponibilidade e da aposentadoria não sofrerão, também, qualquer desconto por cobrança de imposto ou taxa. 2 graus. Não se inclui para efeitos deste artigo, o imposto de renda e as contribuições previdenciárias. Art. 225. Os casos omissos do presente livro primeiro serão resolvidos subsidiariamente, com a aplicação da legislação atinente aos servidores públicos civis do Estado e da União.